E aí, pessoal, prontos para mais um vídeo aqui do canal? Hoje estou vestido com a camisa do Grande Domiense, tradicional clube da cidade de Braga, fundado em 1962, mas que essa época agora os seniors, infelizmente, não conseguiram permanecer no Campeonato de Portugal, mas em compensação, a galerinha do Sub-19 fez bonito, foi campeã e vai subir de divisão, hein? Muito bom, parabéns à galera do Sub-19 do Domiense, até porque, uma vez Domiense, sempre Domiense. Mas espera aí, isso não é parte do hino do outro clube que eu vou falar aqui no canal hoje? Voltando. E o quadro de hoje é mais um Mariola Fight, que tem origem numa polêmica já antiga, lá de 2023, mas que eu não quero ficar fora dela não. Até porque mexe com gerações, eu achei interessante colocar essa disputa aqui no canal. E que polêmica é essa? É essa polêmica que você vê aqui. Lembra dela? Quando o Gabigol postou nas redes sociais uma foto assim, uma arte, né? Dele sentado no trono ao lado do Zico, onde ele tinha 2 taças Libertadores e o Zico somente uma. Né? O Zico com a cara meio de emburrado e ele todo feliz, se colocando ali meio que ao lado do Zico. Depois, o Gabigol falou que não era nada disso e tá tudo bem, passou. Mas mesmo assim isso ficou lá. Eu achei interessante avaliarmos aqui um pouco o tamanho de cada um dentro da história do Flamengo, né? E vamos ver as diferenças e quem é o maior. Beleza, pessoal? Vamos lá. E vamos lembrar aqui como é que funciona o Mariola Fight. São avaliados 3 tópicos: títulos, performance e identificação com a torcida. Cada um com a sua regra. Eu passo rapidamente aqui, vou muito rápido pelas regras para que vocês entendam um pouquinho melhor e depois vamos à análise de cada um desses itens e o resultado de cada um deles. Ao final, o somatório de todos os pontos vai chegar à conclusão de quem vence o Mariola Fight e, no caso aqui, quem é o maior dos dois dentro da história do Flamengo. E temos aqui as nossas regras de pontuação para títulos, né? Como vocês veem aqui nessa página, são 150 pontos para campeonatos mundiais, 100 para Libertadores, 50 para Campeonato Brasileiro, 25 para Campeonato Carioca. E não vou pontuar a Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Mas, Paulo, você vai prejudicar o Gabigol de forma proposital só para dar o Zico na vitória. Não, não é isso, pessoal. Vamos lá. Eu já falei aqui em outros vídeos do canal. Quando comparamos épocas diferentes, temos que contextualizar. Na época que o Zico jogava, não existia Copa do Brasil e muito menos Supercopa do Brasil e menos ainda Recopa Sul-Americana. Na verdade, existiam 3 competições, na verdade 4 competições, contando com o Intercontinental. Era Intercontinental, a Copa Libertadores, o Campeonato Brasileiro e os campeonatos estaduais, onde os principais campeonatos estaduais eram o Campeonato do Rio e São Paulo, que tinha um nível fortíssimo. Você jovem que imagina assim, o cara só ganhou um estadual, 2 estaduais, 3 estaduais na década de 80, 70, 60, comparando e pensando que os estaduais naquela época eram como os de hoje, era completamente diferente. Os estaduais eram competições fortíssimas e mais fortes do que a maioria dos campeonatos europeus. Eu ainda vou fazer um vídeo aqui só sobre isso, para trazer esse contexto histórico para vocês, garotada, para que vocês possam entender que não, o Carioca, ganhar um Carioca na década de 80 não é igual ganhar um Carioca hoje em dia. Então vamos lá para a análise dos títulos. Vemos aqui na tela que o Zico foi campeão do mundo pelo Flamengo em 1981. Nessa final ele foi escolhido o craque do jogo. Ele não fez nenhum gol, porém na vitória de 3-0 do Flamengo sobre o Liverpool, ele participou diretamente dos 3 gols. Foram 2 assistências para o Nunes fazer 2 gols e o outro gol foi numa cobrança de falta do Zico que deu rebote e no rebote gol do Adílio, participação direta dele nos 3 gols, craque do jogo. Já no Mundial de Clubes que o Gabigol disputou, o Flamengo também, contra o mesmo Liverpool, não conseguiu vencer o Mundial, então o Gabigol não tem esse título na carreira dele pelo Flamengo. O Zico foi campeão da Libertadores em 1981. Essa Libertadores foi decidida em 3 jogos. Primeiro jogo no Maracanã contra o Cobreloa, o Flamengo ganhou de 2-1. 2 gols do Flamengo, do Zico. No segundo jogo no Chile, 1-0 para o Cobreloa. E no terceiro jogo, disputado no Uruguai, o Flamengo ganhou de 2-0. E de novo 2 gols do Zico. Ou seja, nos 3 jogos da final, o Zico fez os 4 gols do Flamengo.
E o Gabigol já ganhou 2 Libertadores, uma a mais que o Zico. A primeira, 2-1 contra o River Plate, ele fez os 2 gols, uma virada histórica nos últimos minutos. E depois, contra o Atlético Paranaense, na segunda, em 2022, ele fez o gol da vitória, o gol do título, também sendo muito importante nesse título de Libertadores. O Zico tem 4 campeonatos brasileiros pelo Flamengo, 80, 82, 83 e 1987. 1987 sempre aquele asterisco da Copa União, seu Flamengo, seu Sport, mas aqui a gente conta como título também do Flamengo. Vou botar aqui no canal da gente como título dividido. Os 2 foram campeões para não ter confusão nem com a torcida do Flamengo, nem com a torcida do Sport. Nesse ponto, vamos ficar aqui em cima do muro. E já o Gabigol ganhou 2 campeonatos brasileiros pelo Flamengo. E em relação ao Campeonato Carioca, o Zico ganhou 7 e o Gabigol 4. Mas então, vamos agora ver a pontuação. Quem ganhou no quesito títulos pelo Flamengo? Tá aí, no quesito títulos, vitória do Zico, 625 a 400. Questão de identificação é sempre muito complicado, difícil de colocar em números, porque com certeza o torcedor rubro-negro é muito identificado com ambos os atletas, sem dúvida nenhuma, todos os 2 muito importantes na história do clube. Porém aqui, a gente, para efeito do Mariola Fight, nós consideramos número de temporadas defendendo o clube e número de partidas que eles defenderam o clube. São 10 pontos por temporada e 1 ponto por partida. E temporada, como às vezes o atleta sai no meio da temporada e depois começa no meio da outra temporada, eu tento transformar isso tudo em anos totais jogados pelo clube, né? Então, quando sai no meio da temporada e volta no meio da outra, aí eu somo as 2 metades para fazer como se fosse uma temporada inteira. Tá bom, pessoal? Então, vamos ver quem ganha essa disputa de identificação. E mais uma vez, uma vitória do Galinho de Quintino, 902 a 367. Veja os números aqui. O Zico jogou 17 anos profissionais, tá? Não estou considerando aqui a base. Além de tudo, né? Se eu fosse botar aqui na identificação pontos a mais por ter sido na base, isso aumentaria mais a diferença, né? Porque o Zico foi da base do Flamengo, formado no Flamengo, cria lá, né, do time da Gávea. E jogou 732 partidas pelo clube. Já o Gabigol, em 6 anos, né, ou 6 temporadas, jogou 307 partidas. E aqui eu nem entrei no mérito de percentuais de partidas, porque, como sabemos, hoje em dia tem-se mais jogos oficiais de clubes e de seleções do que tinham na década de 80, 70, 60, etc. Certo? Então, mas aqui, deixemos aqui só os números limpos, porque até se fosse botar proporcionalidade, isso acho que favoreceria mais ainda o Zico nessa disputa. E agora, vamos para a última fase da disputa, que é a questão da performance. Vamos analisar em números a performance deles com a camisa do Flamengo. Bom, e aqui estão as regras, né, do item performance. E como vocês podem ver, nós vamos considerar aqui quantas vezes os atletas ficaram na lista dos 10 melhores jogadores do mundo ou do continente, ou naquela lista da seleção dos melhores 11, né, do futebol mundial. Vamos considerar aqui também média de gols ao invés de total de gols. Acho que vai ficar mais justo pelaquela questão das partidas disputadas. Temos pontos também para cada vez que foram artilheiros de competição, melhores jogadores de algumas competições que tiveram essa eleição, né, de melhor jogador da competição, e pontos também para o percentual de vezes que jogaram pela seleção nacional, ou seja, no total de partidas da seleção brasileira, no período que eles vestiam a camisa do Flamengo, o percentual daquele número de partidas onde eles estiveram presentes, também está contando aqui, e quantas vezes defenderam a seleção brasileira sendo representantes do Flamengo, ou seja, jogadores do Flamengo na época da convocação e da participação da seleção brasileira na Copa do Mundo. Analisando aqui com bastante carinho, vamos ver aqui que o Zico, ele foi considerado o melhor jogador do mundo. De novo, foi considerado o melhor jogador do mundo 2 vezes enquanto jogava pelo Flamengo. Em 1981, foi a revista Guerrindoro, revista italiana, que foi a primeira a promover uma eleição de melhor jogador do mundo em 1979, ok?
e depois pela revista World Soccer Magazine, que elegeu o Zico em 1983 e que desde a década de 80 ela vem elegendo o melhor jogador da temporada, considerando o mundo todo e não só a Europa e não só jogador europeu, como no início era a France Football. Além desses 2 anos onde ele foi melhor do mundo em 81 e 83, pela Guerra de Ouro em 83 ele havia sido segundo, mas em 80 ele foi o 5º melhor jogador do mundo. E pela World Soccer ele ainda foi o 4º melhor jogador do mundo em 1982. Eu risquei ali 84, terceiro lugar, porque o Zico foi considerado o terceiro melhor jogador do mundo nesse ano pela World Soccer, porém ele jogava na Udinese, então isso não conta para essa análise, porque essa análise é só enquanto jogava pelo Flamengo. Mas vale ali o registro. O El Gráfico fez uma eleição também de melhor do mundo em 1983, com o Zico em terceiro, e em 81 fez uma eleição de melhor jogador sul-americano, onde o Zico ficou em segundo. O El Mundo também era muito tradicional, fazia uma eleição muito tradicional de melhor jogador sul-americano desde 1971, né? E o Zico foi eleito o melhor jogador sul-americano em 1977, 81 e 82, ficando em segundo em 76 e 80 e quinto em 79. E ainda ficou em terceiro em 84, não estou contando porque era a época da Udinese, e 85 também, que ele ficou em sexto, que também era a época do Udinese. Ele até depois veio no segundo semestre para o Brasil, mas se machucou, então foi mais baseado na temporada que ele fez em Udine. Foi o melhor jogador da Copa Toyota, como eu falei anteriormente. Foi bola de ouro da revista Placar por 2 vezes como melhor jogador do Campeonato Brasileiro, em 74 e 82. Diversas vezes artilheiro do Campeonato Carioca, artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa Libertadores, no ano que o Flamengo foi campeão. Fez 509 gols pelo Flamengo, uma média de 0,7 gols por jogo. Vale salientar aqui que o Zico não era um atacante, um centroavante. O Zico era um meia atacante. Ele participou de 66 jogos, que foram equivalentes a 56% dos jogos do Brasil nesse período. E jogou todas as 3 Copas do Mundo que ele esteve presente, sendo convocado como jogador do Flamengo. A carreira do Zico e esses números todos que eu mostro, acho que deixam claro quão craque ele foi, quão gênio ele foi, né? E por isso é tão respeitado não só pelos torcedores do Flamengo, mas de todos os clubes, porque além de gênio, tem uma postura e sempre teve uma postura espetacular. E o Gabigol, ele nunca esteve na lista dos melhores do mundo enquanto jogava pelo Flamengo, mas foi 3 vezes presente na lista dos 10 melhores jogadores sul-americanos. Em 2019 foi considerado o Rei da América. Em 2021 ficou em segundo lugar e em 2022 em quarto lugar. Ganhou a bola de ouro da revista Placar em 2019. Foi artilheiro do Flamengo nas 2 Libertadores que o Flamengo conquistou com ele, né? 2 vezes do Campeonato Carioca, 1 do Campeonato Brasileiro. Fez 161 gols, uma média de 0,52. Ele é um centroavante, média de 0,52. O Zico, um meio atacante, a média 0,7. Nesse período que o Gabigol jogou pelo Flamengo, ele atuou em 14 partidas da seleção brasileira, o que corresponde a 19% das partidas totais da seleção nesse período. Bom, pessoal, no quesito performance, foi uma lavada. 3.190 pontos para o Zico contra 1.044 do Gabigol. A pontuação do Gabigol, ela é boa, muito boa. Mas a pontuação do Zico em performance é excepcional. Bom, nós já vimos que foi 3-0. O Zico ganhou nos 3 quesitos. Ganhou em título, ganhou em identificação e ganhou em performance. Vamos ver só por curiosidade agora os valores finais, né? A somatória total disso aí. Obviamente, acho que lá no início do vídeo todo mundo já sabia, a vitória seria do GOAT do Flamengo, do Greatest of All Time do Flamengo, sem dúvida nenhuma. O Zico, 4.717 pontos contra 1.811 do Gabigol. Com todo respeito à história do Gabigol pelo Flamengo, grande, muito importante, mas
o que está aí mostra que aquela imagem, sentar num trono ao lado do Zico, e ainda mostrando as duas taças Libertadores, não faz sentido nenhum. Não está ao lado, não está próximo. Foi uma goleada. Qual é um 4-1 aqui, né? Se for 4.000 por 1.000, né? Foi quase 5-1, né? Quase 5-2, digamos assim. Uma goleada muito grande. Bom, eu vou passar para o segundo, que é o ponto onde eu boto a minha opinião. Para mim, né, depois do Mariola Fight, definido, só para falar, pessoal, se a minha opinião divergir do Mariola Fight, ainda assim o que vale é o Mariola Fight, ok? Mas vamos lá, vamos para a minha opinião. Acho que não tem muita dúvida, né, pessoal? Então aí, pessoal, vamos ver aqui. Quem é melhor na minha escolha? Vamos. Ah, aí, é o Zico. Não tem como, né, pessoal? O Zico é um jogador, e aqui eu não estou analisando a carreira dele como um todo, não estou analisando a seleção brasileira, não estou analisando o que ele fez na Itália jogando na Udinese, que foi extraordinário. Estou analisando só o que ele. Só não, né? Porque ele passou a vida dele quase toda no Flamengo, mas o muito que ele fez enquanto jogador do Flamengo. O Zico foi um atleta de nível de prateleira de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Ronaldo Fenômeno, de Platini. Essa é a prateleira do Zico. E essa foi a prateleira do Zico enquanto jogou no Flamengo. Até o Gabigol ali, ó, tá fazendo aqui, o Gabigol aqui fazendo um joinha, concordando, porque não tem como ser diferente, tá? Mas então, aí, para ficar claro, aquela foto ali lado a lado, nada a ver, nada a ver. Níveis diferentes, não tá do lado, não tá nem perto, apesar de ser importante na história do clube, mas esses números aí são incontestáveis, essa análise numérica é incontestável. Quem quiser fazer análise do jogo, vai lá. YouTube está cheio de jogos interessantes, jogos maneiros para se assistir na íntegra. Eu sempre recomendo a você, jovem, assistir esses jogadores também antigos, valorizá-los, e até para vocês depois, quando forem argumentar, terem um pouco mais de embasamento. E você, papai, que escutou aí teu filho falando, não, porque o Gabigol é maior, que o Gabigol ganhou 2 Libertadores, por isso é maior que o Zico. Mostra esse vídeo para eles. Mostra para eles conhecerem um pouco mais da história desse grande craque do futebol brasileiro, ok? E que eu sou muito fã também. Valeu? E aí, não esquece aí de dar essa força pra gente, deixa o like, ativa a notificação, compartilha com os amigos, né? Como eu falei, papai, mostra pro seu filho. Filhinho, mostra pro seu pai, que seu pai vai gostar de ver esse vídeo também, tá bom? Vamos nessa. Um abraço para vocês, até a próxima.